Fala pessoal, estamos de volta. Canal Aposta da Dupla no ar nessa quinta-feira de Europa League, né? Então a gradezinha aí tá mais fraca. Então hoje trouxemos 4 jogos da Europa League, jogos de muitíssimo valor e 4 bons jogos, né? Então tá aí meu amigo Thiago Dornelles, como é que tá aí, Dornelles? Tudo certo, irmão. Abração já deixar um abração para todo mundo e já pedir pro pessoal chegar dando aquela voadora no like, né? Se inscrevendo no canal e ativando o sininho. E sem muita enrolação, gurizada. Vamos embora para os jogos. Vamos começar aqui com Sporting e Arsenal, né? Pela Liga Europa. Joguinho às 2h45. Então a gente vê aqui que não tem histórico nos últimos 3 anos de confrontos das duas equipes. Então são duas equipes aí com races boas, né? A gente vê que o Sporting apenas 2 derrotas e 2 derrotas para o Porto, né? Vem fazendo um bom campeonato português lá, a equipe do Sporting. E o Arsenal, a gente sabe, vem numa campanha muito boa aí na Premier League. Até deu uma oscilada aqui no campeonato, perdeu a liderança, mas conseguiu emendar aqui uma sequência de vitórias e assumiu a ponta novamente, né? Algumas vitórias nos acréscimos, né? Como essa partida aqui com o Aston Villa, apesar de ter sido 4-2, fez 2 gols nos acréscimos. Essa aqui contra o Bournemouth na última rodada também fez o golzinho nos acréscimos, que nos deu aquele green gostoso. Então, cara, apesar dos desfalques no ataque aí, o Arsenal vem conseguindo se manter na ponta aí e jogando um bom futebol. E já o Sport ainda tá fora da briga do título, né? O quarto colocado. Então tá ali brigando por uma vaga mesmo na Champions League, né? Uma vaga ali brigando com o Braga, principalmente, né? Até com o Porto, talvez, ali, né? O Porto também está brigando pelo título, tá no meio do caminho, né? Entre o Sporting e o Benfica, que é o líder. Então, cara, são dois times em momentos bons. O Sporting é um excelente mandante aí no campeonato, apenas uma derrota. O Arsenal também é um bom visitante, faz uma campanha muito boa, como eu comentei, né? Então vamos para mais dados desse jogo. A gente vê que o Sport marcou nas últimas 8, marcou primeiro nas últimas 5 e over 1,5 em 8 das últimas 10. Já o Arsenal marcou nas últimas 6, marcou primeiro nas últimas 4. Então, como eu citei, né, são duas equipes que jogam para frente, buscando gol, buscando a vitória. Então a gente vê que as duas equipes aí têm um índice bom de marcar primeiro, né? Então é o que a gente espera nesse jogo aí, que as duas equipes aí façam um jogo de trocação, né? As duas querendo vencer a partida. A gente vê aqui a média de gols da equipe do Sporting 2,80, do Arsenal 3,10, né? São duas equipes over. E média de gols feitos aqui, o Sporting com uma média de 2 e o Arsenal quase 2 gols feitos por jogo. Gols sofridos aqui, o Sporting um pouquinho menos de um gol e o Arsenal um pouco mais de um gol sofrido por jogo. Então, cara, interessante também trabalhar o mercado de gols pelas duas equipes com uma média bem alta de gols. 0,5 HT 60% para as duas equipes, o e-mail 80 e 70%, excelente índice. A gente vê que o 2,5 já fica 50%, né? Então, consideraria mais a buscar pelo menos 2 gols nesse jogo, né? O 3 gols já fica um pouco mais arriscado, apesar de se tratar de um jogo de mata-mata, né? Então, ninguém quer perder essa primeira partida, né? Então, cara, pode ser que seja um jogo mais movimentado aí nesse confronto. A gente vê que o under aqui 70% e 50%, nada que chame tanta atenção assim, né? Para o trade, pessoal, qual que é a minha ideia para o trade? Cara, um jogo bem, bem duro, né? Bem duro. Mas, sinceramente, aí, o Sporting é um excelente mandante. Claro que o nível é bem abaixo, né, da Premier League no Campeonato Português, mas é um excelente mandante. Vem fazendo uma bela campanha em casa, né? E eu acho que, cara, quem vai dar mais importância para esse jogo é a equipe do Sport, né? Porque o Arsenal, ele é o líder da Premier League, então, cara, ele tá com foco total no campeonato ali. A gente viu que nas outras fases aqui da Europa League, praticamente em todos os jogos o Arsenal usou time reserva, né?
Na verdade, não foi em todos, foi em quase todos ali que ele ou botou um time misto ou botou um time reserva. Não tá dando atenção aqui para o campeonato. Foi passando de fase porque realmente pegou adversários bem fracos, né? Agora que começa aí as oitavas, já os confrontos já são mais duros. Então, cara, sinceramente, até concordo, claro, que o Arsenal é uma equipe melhor que o Sport, com essa odd aqui. Mas, cara, tem uma bela margem aqui para uma correção, né? Para caso o Arsenal entre com aquele time misto e não dando tanto interesse para o campeonato, porque na verdade já tem a vaga assegurada já praticamente, né, na Champions League, né? Como é o líder do campeonato ali, então vai conseguir essa vaga para a Champions League. E já o Sporting aqui é um bom atalho, né, para ele conseguir essa vaga direta, né, para a Champions League, já que no Campeonato Português ele ainda está brigando pela terceira colocação para pegar em uma pré-Champions League. Então eu vejo aí o Sporting com mais gana para esse jogo, aí, com mais vontade de ganhar. Mas é aquela coisa, né? Jogo complicado, então vou deixar aqui pro live para dar uma olhada, que posso trabalhar, ler qualquer uma das duas equipes, né? Se alguma equipe tiver realmente se sobressaindo muito sobre a outra, né? Porque, cara, o jogo pode ser um jogo de muita trocação, que na verdade é o que eu espero, né? Um jogo mais de trocação ou com domínio do esporte, né? Vamos ver aí como vai estar a vontade do Arsenal para esse jogo. Se o jogo for de muita trocação aí, esse 2,5, cara, partindo de 2,12 já, me chama muita atenção aqui para buscar aqui esse over à frente. Então, o seu over à frente, esse longa exposição. Então, vou ficar de olho aqui para nesse overzinho também, ou ler alguma das equipes em campo. Já minha entrada pré, pessoal, eu fiz aqui um criar aposta, um handicap europeu mais 3 para a equipe do Sporting, mais de 0,5, né? Então, um golzinho no primeiro tempo e mais de 1,5 gols na partida. Oddzinha de 1,85 e o meu placar para esse jogo 2-1 para a equipe do Sporting. Tá, então 2-1 para o Sporting, tem tudo para ser um jogão, né? Jogão, mas como o Dornelis falou aí, Arsenal líder da Premier League, pode ser que poupe algum jogador, né? Porque, pô, Premier League aí faz anos que o Arsenal não conquista, então com certeza é prioridade. Mas, mesmo assim, o Arsenal é uma excelente equipe. Vamos agora para o nosso segundo jogo de hoje, outro jogão, Manchester United e Betis, né? A gente vê confronto nos últimos 3 anos, um amistoso, 1-0 para o Betis, né? E aqui a rede das duas equipes, né? O United vinha num momento excelente, vinha muito bem, vinha mais de 10 jogos sem perder, até que pegou o Liverpool aqui, tomou apenas 7-0, né? A sapatada aí. Que loucura, coisa de louco aqui. A gente estava pelo ambos marcam aqui e não bateu, o United não conseguiu fazer um golzinho, né? Aí é loucura. Mas, tirando isso aí, o United, como eu falei, vinha numa sequência muito boa, né? Muito boa mesmo. Aqui na Race tem mais 7 vitórias, 2 empates. Já o Betis aqui vem numa Race mediana, né? Apenas 4 vitórias na Race, 3 derrotas, 3 empates. Então, o United, uma campanha boa na fase de grupos aqui. O Betis vem invicto também na competição. Vamos para mais dados. O United marcou em 9, não perdeu em 9, over 1,5 nas últimas 10. Já o Betis marcou em 8, concedeu em 8, ambas marcam sim em 7. Então a gente tem média de 13,40 para o United, 2,90 para o Betis. United, 2 gols feitos para 1,40 sofridos. Já o Betis, 1,50 feitos para 1,40 sofridos. 0,5 HT, 60% para ambas as equipes. 1,5, 100% do United, 70% do Betis. O 2,5, 70% do United, 50% do Betis. Já o Under 3,5, 60% do United, 70% do Betis. Ambos marcam 50-70. Vamos para as odds, pessoal. Então temos o United de 1,46, Betis a 8,4. Então, cara, para o trade, eu acho que tem valor buscar esse back United. Tá 1,46 aí. Então, é mais uma possibilidade de título para o United, né? Porque a Premier League aí já foi, né? A Arsenal tá disparado, o City tá bem à frente também. Então, vai ficar entre essas duas equipes. Então, possibilidade de título aqui, o United vem forte. E eu vejo que é uma equipe
bem melhor qualificado aí que o Betis. Então, cara, jogando em casa aí, acho que tem valor aí. O United vinha patrolando aí seus jogos em casa, vinha jogando muito bem. Então, para mim, tem muito valor buscar esse back, a equipe do United aqui no trade. Já gols, o 2,5 não me agrada muito, né? Assim no pré-live, então levaria para o live aí, mas 2 golzinhos acho interessante buscar. 2 gols aqui no jogo todo, né? Mas daí teria que levar para o live aí, o 2,5 já acho um pouco esticado, daí teria que levar para o live, ver se o jogo vai começar bem movimentado. Já minha entrada pré, fiz aqui um criar aposta, então peguei o United para vencer e over 1,5 gols. Então os jogos do United aí tá saindo no mínimo 2 gols aí direto. E pegar mais essa vitória do United aí jogando em casa, precisa fazer o resultado para daí no segundo jogo aí ir mais tranquilo. Já o meu palpite, meu placar, 3-1 United. Perfeito. Então tá aí a análise do dia para esse jogão aí. Tem tudo pro United retomar as vitórias e depois desse laço que ele levou. Então vamos agora para outro jogo aqui da Europa League, né? Juventus e Freiburg. Então a gente vê que não tem histórico nos últimos 3 anos. E aqui a gente vê a race das duas equipes, né? Então são duas races bem parecidas, né? Juventus com uma vitória a mais, mas momentos parecidos das equipes. O Freiburg, se eu não me engano, é o quinto colocado da Bundes, e a Juventus vem na sétima colocação, mas perdeu 15 pontos lá no italiano, né? Então já era para ser uma campanha de vice-líder, mas está na sétima colocação, né? Então, igual faz uma campanha muito boa, né? Como mandante, a Juventus, excelente temporada da Juventus aí, apenas uma derrotinha em casa. E já o Freiburg aqui faz uma campanha bem oscilante, né? Como visitante, muitas derrotas, tem vitórias também, mas já é uma campanha bem mais oscilante. Mais dados aqui do jogo. A Juventus marcou em 8, não perdeu em 8, over 0,5 HT em 9, under 13,5 em 8. O Freiburg não perdeu nas últimas 5, marcou em 8, over 1,5 em 9 e under 2,5 nas últimas 3, né? Então, a gente vê que tem saído 2 golzinhos nos jogos do Freiburg, mas nos últimos 3 saiu só os 2 gols, né? Então, a gente vê que não, apesar de sair 2 gols, não são tão over as equipes, né? A Juventus também bem under aqui no 13,5 principalmente. Então a gente vê que a média de gols aqui até tá uma média alta para as equipes aqui na competição, né? A gente vê que a Juventus com uma média de 2,70 e o Freiburg 3,20. Os ataques bem interessantes, né? Quase 2 gols feitos, mas o Freiburg com uma defesa aqui que sofre 1,60, né? Defesa bem vazada aqui da equipe do Freiburg. A gente vê que o 0,5 HT é interessantíssimo, né? 90% e 80%. Então, quem quiser buscar um golzinho no primeiro tempo, cara, muito valor aqui, né? Índices excelentes. 1,5, 70% e 90% também excelente aqui para buscar pelo menos 2 gols nesse jogo. Já o 2,5, aquilo que eu falei antes, bem baixo, né? Já fico de fora aqui, buscaria pelo menos 2 gols nessa partida aqui. Mais que isso, já acho um pouquinho complicado. O under 13,5, 80% e 60%. A gente vê que índices também interessantes para o under, né? 13,5%, principalmente do lado da Juventus. A gente vê aqui nas odds para o trade, pessoal. 1,70 aqui para a equipe da Juventus como mandante, 6 para o Fábio como visitante. Então, cara, para o trade eu venho aqui sim buscar esse back, a equipe da Juventus. É esse que eu vou ficar de olho, né? A Juventus é uma equipe bem qualificada, né? Perdeu esses pontos, como eu citei antes, deu uma brochada na equipe aí, mas já retomaram aí o caminho das vitórias, vem uma sequência muito boa, né? Apesar do no último jogo ter perdido para Roma, fez uma boa partida, né? Saiu perdendo ali, martelou o jogo todo em busca do empate, mas não conseguiu. Mas vem numa sequência bem interessante, sim, né? O Freiburg também faz um bom campeonato, mas como visitante é bem oscilante. Então eu venho sim buscar esse back, a equipe da Juventus, que também aí é um atalho, né? Como citei antes no jogo anterior do Sporting, também é um atalho para a Juventus aí para pegar essa vaga na Champions League, que ficou um pouquinho complicada aí, né? Com essa perda
desses pontos, né? Então aqui pode ser um atalho, né? Pode ser um atalho sendo campeão aqui da Europa League para pegar essa vaga na próxima Champions. Já minha entrada pré, pessoal, não vou inventar moda nesse jogo. Vou pegar aqui a vitória da Juventus. Está pagando 1,65. Para mim tem muito valor. O Juventus faz uma campanha excelente como mandante. E o meu placar para esse jogo, 2-0 para a equipe da Juve. Tá, então 2-0 para a Juve é o palpite do Dornelles. Vamos para o nosso último jogo de hoje da Liga Europa, então. Outro jogão, né? Sevilha e Fenerbahçe. Então, a gente vê que não teve confronto nos últimos 3 anos, né? E aqui é a raiz das duas equipes, né? A gente vê que o Sevilha até começou a temporada muito mal, né? Estava na zona de rebaixamento da Liga, teve uma excelente recuperação, mas os últimos 4 jogos aqui, nada legal, né? 1 empate, 3 derrotas, e completando a race aqui tem 4 vitórias, daí no geral 2 empates e 4 derrotas. Já o Fenerbahçe aqui, né, brabíssimo lá da Turquia, vem numa race muito boa aí com 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Fenerbahçe disputou a pré-Champions, caiu, daí caiu para a Europa League. Já o Sevilha disputou a fase de grupo da Champions, caiu também, não conseguiu passar, né? Um grupo que tinha City, Copenhague e Borussia Dortmund. Já o Fenerbahçe aqui na fase de grupos da Europa League veio bem, veio invicto aí contra o Dinamo Kiev, Rennes e a EK Larnaca. Vamos para mais dados. Sevilha marcou em 8, concedeu o primeiro nas últimas 4, concedeu 3 ou mais gols nas últimas 2, over 1,5 nas últimas 9, under 3,5 em 8. Já o Fenerbahçe marcou nas últimas 7, não perdeu nas últimas 7, concedeu em 8, over 2,5 em 9, over 0,5 HT em 8. A gente tem aqui média do Sevilha de 3 gols por partida, Fenerbahçe 13,40. Então, Sevilha 1,40 feitos para 1,60 sofridos, Fenerbahçe 2,40 feitos para 1 sofrido. Então, a gente tem o 0,5 HT, 60% de Sevilha, 80% do Fenerbahçe, 1,5, 90% e 100%, o 2,5, 50% e 90% do Fenerbahçe. Já o under, 3,5, 80% de Sevilha e 70% do Fenerbahçe. Ambas marcam 40 Sevilha e 70 Fenerbahçe. Vamos para as odds, pessoal. Então, temos um Sevilha a 1,80, Fenerbahçe a 5,10. Cara, acho, na minha opinião, aí tá esmagado pro lado de Sevilha. O Fenerbahçe aí tem um excelente time, né? Excelente time treinado pelo Jorge Jesus. Sevilha também tem uma excelente equipe, mas é jogo parelho. Para mim, essas odds aí deveriam estar um pouco menos amassada, digamos assim, né, para o Sevilha. Ali, minha linha justa seria um 2,20, 2,10 ali para o Sevilha, um 4,5 para o Fenerbahçe. Então, no trade, acho que temos margem para corrigir num Lei Sevilha. Para mim, acho interessante buscar esse Lei Sevilha. Fenerbahçe não é uma equipe boba, né? Então, se der padrão aí do Lei Sevilha aí, cara, vou tentar aproveitar para buscar esse Lei aí. A gente viu ali que são duas equipes também bem over, né? Ambos marcam interessante, 2,20, né? O 2,5 também é interessante, 2,10. Ficaria de olho aí, de repente, ou até no over 1,5 aí, se o jogo começar um pouco mais morno, né? A gente viu ali que são equipes bem over. Cara, acho interessante ficar de olho nesse mercado aí também. Mais que 2,5 gols não acho interessante, porque também é o primeiro jogo, né? Eu gostaria de buscar no máximo 2 gols aí nesse confronto, como é primeiro jogo, aí às vezes as equipes ficam com o pé atrás. Então, no trade, levarei esse Lei Sevilha e no máximo aí 2 gols tentar buscar no ao vivo. Já minha entrada pré, cara, como eu falei ali, acho que essa cotação do Sevilha tá esmagada, não tá legal. E o Fenerbahçe não é time para tomar uma linha asiática mais um contra o Sevilha, né? Então, para mim, tem valor buscar esse mais um do Fenerbahçe, que se perder por um gol de diferença da push, nossa entrada, né, é devolvida, e se empatar ou ganhar, nossa entrada da green. E meu palpite, meu placar, 1-1. Perfeito. Então, cara, de análise de jogos, era isso por hoje, né? 4 joguinhos da Europa League. Então vamos para a nossa dupla do dia.
Nossa dupla que vai ser aqui no joguinho do Sporting e Arsenal. Vamos confiar na equipe da casa aí, com uma boa campanha. Pegar um dupla chance para o Sporting no primeiro tempo. Então aí confiar que comece forte aí. E pelo menos não perca o primeiro tempo, né? Então, que termine aí ou empatado ou com vitória do Sporting no HT. Já no joguinho do United, vamos pegar aqui a vitória do United contra o Betis. É uma equipe jogando em casa muito forte. Então, aí para a questão do título da Premier League ficou bem complicado, né? Então, tentar buscar aí essa outra taça, né? Não tem muito que inventar, o United tem que ir para dentro e vencer essa partida da equipe do Betis. Modzinha de 2.04 para nossa dupla. E é isso, pessoal. Fechou então 2-0-4 da nossa duplinha. Ali no jogo do Sporting, ali se acabar 1-0 primeiro tempo, fecha todas, né? Daí encaminha bem até a nossa entrada pré-live aí. Fechou, galera? Então, agradecer quem vem nos acompanhando aí. Não esquece de deixar teu like, te inscrever no canal, ativar o sininho, nos dar essa moral aí e vamos para dentro dessa quinta-feira. Nossa dica top de hoje, ó, é o brabo, ó. Manchester United para vencer, over 1,5, pagando 1,65 é a nossa dica top de hoje. Valeu? Grande abraço!